Olá pessoal, aqui é a professora Fabiana. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de vetores de geometria analítica. Hoje nós vamos começar com a adição de matrizes na seção 1.4 do nosso livro. A definição 1.13 vai mostrar para a gente como obter a adição das matrizes A e B. Então, no primeiro momento, vocês devem observar os detalhes dessa definição. Observem primeiramente que A é uma matriz de ordem M por N, porque pertence ao conjunto M com subíndice M por N. B é uma matriz do mesmo conjunto, é de ordem M por N. Então, nós só podemos somar matrizes do mesmo conjunto, ou seja, matrizes de mesma ordem. A adição das matrizes A e B é o resultado dessa soma. Então, a adição é uma matriz também, ó. Aqui nós estamos chamando de A mais B. Podia ser uma outra letra, podia ser um C, tá? Isso aqui não vai fazer diferença. Mas o importante é que esse resultado, é que essa adição é uma matriz do conjunto das matrizes de ordem M por N também. E como que a gente vai obter os termos desta matriz, que é a adição? A regra que usaremos está especificada aqui nesta relação. Primeiramente, observe o seguinte: o nome da matriz que nós queremos obter é isso aqui, ó, A mais B. E estas letrinhas que vocês podem ver aqui, essa letra minúscula A mais B, está relacionado com o nome da matriz. Colocar IJ ao lado significa o elemento que está na linha I e coluna J da soma das matrizes A e B, certo? Da matriz A mais B. Então, A mais B e J é o elemento da linha I e coluna J da matriz A mais B. E depois da igualdade, está dizendo como encontrar esses elementos. Nós vamos encontrar somando o AIJ com o BIJ. Notem que os índices são todos iguais. Isso é muito importante, porque diz que são os elementos correspondentes, que ocupam a mesma posição, certo? Bom, esta frase que vem logo em seguida da definição, tenta traduzir para a gente o que foi falado acima. Olha só, os termos da matriz A mais B são obtidos somando os termos correspondentes das matrizes A e B. Bom, então agora ficou mais claro, né? No exemplo 1.18, nós queremos calcular a matriz A mais B, conhecendo a matriz A e a matriz B. Observe que a matriz A tem duas linhas e 3 colunas. A matriz B também tem 2 linhas e 3 colunas. A adição A mais B também terá 2 linhas e 3 colunas. Então, olha só, aqui nós colocamos a matriz A mais a matriz B e nós vamos somar os termos correspondentes. Ó, 1 mais 0, que é esse termo, depois 2 mais 1, em seguida 1 menos 2, tá aqui. Depois 0 mais 2, tá aqui. 1 mais 4, que é esse, e 2 mais 7, que é esse. Então, somando aí todos os termos, fazendo essa adição, nós vamos ter 1, 3, menos 1, 2, 5, 9, que é o resultado da adição das matrizes A e B. É a matriz A mais B, certo? Bom, continuando, nós temos aqui, ó, a operação de adição de matrizes possui propriedades semelhantes à adição de números reais. E nós vamos listar agora no Teorema 1.1 as principais delas. Então, a adição é comutativa, significa que somar A mais B é o mesmo que somar B mais A, ou seja, isso produz o mesmo resultado. A gente pode inverter a ordem dessa adição, que o resultado obtido será igual, será o mesmo. Bom, a adição é associativa, significa o seguinte, ó, se você está somando 3 matrizes, você pode somar as duas últimas primeiro
e o resultado ser somado com a matriz A, ou então você pode somar as duas primeiras e o resultado ser somado com a terceira. Não importa como você faça, o resultado vai dar sempre o mesmo. Isso é a associatividade, certo? Em seguida, a adição possui elemento neutro. Quer dizer o quê? Quer dizer que existe uma matriz pertencendo ao conjunto das matrizes de ordem M por N, né? Essa matriz, esse elemento neutro que está falando aqui, nós estamos representando com esse O maiúsculo. E satisfaz a seguinte propriedade, ó, A mais O é igual a A. Isso significa elemento neutro. Você vai fazer a adição desse elemento, dessa matriz com A, mas o resultado continua sendo a matriz A. Então, que matriz que será essa, né? Daqui a pouco nós vamos responder essa pergunta. Por último, ó, na propriedade 4, toda matriz de ordem M por N, para toda matriz, existe menos A pertencendo ao conjunto das matrizes de ordem M por N, tal que A mais menos A é a matriz O, ou seja, é a matriz nula. Então, a gente precisa conhecer a matriz nula para encontrar essa matriz menos A. Aqui embaixo, nós podemos ver, olha só, que a matriz nula é a matriz O. Ela é a matriz que vai satisfazer as propriedades mencionadas em 3. Que propriedade é essa? De você somar uma matriz em A e o resultado continuar sendo a própria A. Isso só vai valer para quando a matriz O tiver todas as entradas iguais a 0. Porque quando você somar 0 com os termos correspondentes da matriz A, o resultado obtido vai ser a própria matriz A. E, continuando, a matriz da próxima propriedade, a menos A, ela é a matriz obtida multiplicando cada termo da matriz A por menos 1. Então, multiplicando todos os termos da matriz A por menos 1, quando você soma esta matriz com a A, o resultado vai ser o elemento neutro, vai ser a matriz nula. Então, A mais menos A é igual a matriz nula, porque os elementos vão se anular correspondentemente. Os elementos correspondentes, quando você faz A mais menos A, que é a mesma coisa de você escrever A menos A, vai dar igual a matriz nula, porque todos os termos vão ser iguais a 0, né? Muito bem, então, continuando, vamos ver aqui. A observação 1.1, ela fala o seguinte: de forma abreviada, usaremos a notação A menos B para representar A mais menos B. Você observou que a gente não definiu a operação de subtração? Nós definimos a operação de adição, né? A operação de subtração, ela é uma consequência, olha só, de você fazer A mais menos B, onde menos B é a matriz que foi mencionada na propriedade, no teorema, no item 4 desse teorema. Olha só, para toda matriz A, sempre vai existir a matriz menos A, né? Então, aqui, esse menos B que a gente tem aqui nessa expressão, você pode interpretar como sendo A mais menos B. E dessa maneira, você vai utilizar o menos B de acordo com aquela propriedade, que é fazendo o quê? Multiplicando cada termo do B por menos 1. E depois você vai somar com os termos de A, né? Então, dessa maneira, você pode abreviar essa escrita do A menos B. Quer dizer, A menos B é o mesmo que A mais menos B. Então, nesse caso, teria que conhecer o menos B, né? E o menos B é só multiplicar o B por menos 1. Isso porque a operação de adição é do jeito que foi definida. Porque se essa operação de adição for de uma outra forma,
a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado para encontrar o menos b. Bom, vamos explorar isso no exemplo. Então, olha só. Aqui no exemplo 1.19, nós temos as matrizes A, B, C e O, né? As matrizes A, B, C, menos A e O. E nós queremos calcular aqui nos itens do A até o F algumas matrizes. Começando na letra A, pela matriz A mais B. Bom, então, de acordo com a definição, nós já sabemos, olha só, que somar a matriz A com a matriz B é possível porque elas preservam a mesma ordem e os resultados obtidos, quer dizer, os termos desta adição de matrizes, é obtido somando os termos correspondentes. Então, esse menos 1, ele é resultado de menos 2 mais 1, que deu menos 1. Esse 2 é resultado de 1 mais 1, que vai dar 2. E esse 5 é resultado de 6 menos 1. Eu podia colocar aqui mais menos 1, mas eu escrevi logo 6 menos 1, certo? O mesmo vai acontecer com os outros elementos, olha só. Menos meio é resultado de meio menos 1. O zero é resultado de 0 mais 0, ou 0 menos 0. 0 mais 0, não é mais, porque aqui é mais, né? E, por último, 3 mais 1, que é esse 4 aqui, né? 3 mais 1, que deu 4, certo? Então, esse é o item A aqui desse exemplo 1.19, né? Então, continuando nesse exemplo, vamos agora para B mais A. Olha, você não precisa calcular detalhadamente o B mais A, porque pelo teorema você já sabe que B mais A é igual a A mais B, e o A mais B você já sabe o resultado. Então, você pode utilizar os conhecimentos que você vai adquirindo. Então, B mais A coincide com A mais B, que é igual a essa matriz do item anterior, certo? Aí, próxima sentença é A mais B mais C. Então, nós podemos observar aqui que o B mais C está sendo feito primeiramente, sendo operados primeiramente. Então, está aqui dentro do parêntese, ó, matriz B mais matriz C, certo? Como é que nós vamos fazer essa soma? Notem que a matriz A é esta que está aqui aguardando a adição do B mais C, né? Então, a adição do B mais C é feito somando os termos correspondentes. E esse resultado, essa matriz B mais C é essa, ó. Essa é a matriz B mais C. Então, observe, ó, 1 mais 1 vai dar esse 2, que é esse 1 com esse 1. 1 mais 2, menos 1 mais 0, depois 1 menos 1 mais 0, 0 mais 0 e 1 mais 2. Ó, então, nós temos aí todos os termos da matriz B mais C, e por último, nós vamos somá-la com a matriz A. Então, aqui na matriz A, nós colocamos todos os seus termos, e nós vamos agora fazer a adição com a matriz B mais C. Então, como é que você vai fazer isso? Somando os termos correspondentes. Então, olha só, menos 2 mais 2, 0. 1 mais 3, 4. 6 menos 1, 5. Meio menos 1, menos meio. 0 mais 0, 0. E 3 mais 3 dá 6. Então, aqui está a matriz A mais B mais C. Então, continuando no item D, nós queremos A mais B mais C. E aqui nós podemos usar o teorema 1.1, que diz que A mais B mais C é igual a A mais B mais C, que a gente já calculou, ok? No item E, nós queremos calcular O mais A. Lá no teorema, a gente tem que O mais A é igual a A mais O, que é igual ao próprio A.
Então, nós podemos já usar o resultado do teorema. Por fim, no item F, nós queremos calcular A menos A. A menos A é o mesmo que menos A mais A, que pelo teorema 1.1 é igual à matriz nula. Como nossas matrizes elas têm ordem 2 por 3, aqui nós temos a matriz nula com a mesma ordem, certo? As propriedades da adição vista no teorema 1.1 nos permite fazer manipulações algébricas de forma semelhante às que fazemos com números reais. Por exemplo, se A, B e X são matrizes de mesma ordem, então vale o seguinte resultado: ó. X mais A é igual a B, se somente se o X é igual a B menos A. Aqui nós estamos isolando o X. Como o A está somando, ele vai para o segundo membro com a operação inversa, que é a subtração. Mas cuidado, viu? Essas operações, isolar o X aqui, só poderemos fazer na adição e na subtração, tá bem? Então, vejam só, por que isso pode ser feito? Nós temos aqui, ó, x mais a igual a b. Nós vimos que para toda a não existe uma matriz menos a, então nós vamos pegar menos a e vamos acrescentar em ambos os membros da equação. E agora, como vale a associatividade, no primeiro membro, ao invés da gente somar o x mais a primeiro e depois acrescentar o menos a, nós vamos trocar os parênteses e nós vamos fazer primeiro o a menos a. Só que a menos a pelo teorema é a matriz nula, a matriz O. E também pelo teorema, quando você está somando uma matriz x com a matriz O resultado vai ser a x. Lá no teorema, a matriz x nós estávamos usando a matriz A de forma genérica. Então, lá, a matriz A é uma matriz qualquer. Aqui, nessa nossa análise, nós estamos com a matriz X. É a mesma coisa. X mais O, que é a matriz nula, a O, vai dar como resultado próprio X. E no segundo membro, nós continuaremos com B menos A. Então, ó, no final das contas, se a gente está com uma expressão matricial x mais a igual a b, nós podemos passar b para o segundo membro com a operação inversa, que seria a subtração, e a gente consegue isolar o x. Se a gente tivesse a expressão do tipo x menos a igual a b, então, quando a gente isolasse x, a gente ficaria com x é igual a b mais a. A operação inversa aqui, ó, do menos a, seria mais a. E aí ficaria dessa maneira, tá bem? Bom, vamos ver um exemplo para a gente finalizar essa sessão. Então, olha só, aqui nós temos no exemplo 1.20 as matrizes A e B, e nós queremos encontrar a matriz X que satisfaz a equação x mais a igual a b. Então, é uma aplicação direta daquilo que a gente falou ali atrás, ó. Se você está com a expressão x mais a igual a b, quando a gente isola x, a gente pode passar o a para o segundo membro, então x é igual a b mais a. E aqui, então, nós só substituímos, ó, substituindo as matrizes B e A, nós vamos ter, ó, 7, 0, 3, menos 2, menos a matriz 1, menos 2, 3, menos 4. Essa subtração vai ser feita com os termos correspondentes. Então, os termos que estão nas posições correspondentes. Então, nós temos, ó, 7 menos 1 na primeira linha e primeira coluna. Depois, 0 menos 2. Notem o seguinte, ó, 0 menos 2. Tem que fazer o joguinho de sinal, tá? Então, por isso que aqui está escrito 0 mais 2. Porque nessa operação aqui, a gente tem 0 menos 2. Então, ficou 0 mais 2, tá bem? Acompanha comigo, ó. 3 menos 3, tá aqui. E por último, menos 2, menos da fórmula, menos 4. Ou seja, esse termo aqui, ele é obtido menos 2 menos 4, que ficou menos 2 mais 4. E aqui está o resultado da matriz, 6, 2, 0 e 2. É a matriz
x obtida que satisfaz a equação x mais a igual a b, ok? Bom, mais um exemplo, nós temos aqui o 1.21, nós queremos encontrar os termos reais x, y, z e t que satisfazem a equação dada aqui nesta linha, que é uma equação envolvendo matrizes. Bom, olha só, nós queremos encontrar termos que estão aqui compondo as entradas das matrizes, os termos das matrizes. Então, nós vamos efetuar esta adição aqui no primeiro membro. Então, vamos fazer isso, vamos começar a adição. Então, vamos lá. Então, olha só, resolvendo. A adição das matrizes do primeiro membro é feito somando os termos correspondentes, que nós já aprendemos isso, ó. Então, x mais 1 mais 2, que é o que está escrito aqui, ó. Depois, 3 mais y, que é esse termo. E por último, não, ainda o último não, 8 mais t, e agora sim o último, z menos 1 mais 0. Olha, então aqui nós temos a adição das duas matrizes, resultando aqui nesta matriz dessa segunda linha, que é igual à matriz do segundo membro, dado pelos elementos 2x, 3, 5 e menos 1. Aí, nesta linha aqui, na terceira linha, a gente fez as operações. 1 mais 2 deu 3, então ficou x mais 3. Aqui, menos 1 mais 0 ficou menos 1, então ok. Agora, notem que nesta terceira linha, nós temos a igualdade de matrizes. Nós já vimos lá nas seções iniciais que a igualdade de matrizes implica na igualdade dos elementos correspondentes. Então, observe, ó, o elemento da primeira linha e primeira coluna tem que ser igual ao elemento da primeira linha e segunda coluna e primeira coluna da matriz do segundo membro. E isso resultou nesta equação. Em seguida, y mais 3 tem que ser igual a 3. Então, resultando aqui na segunda equação, t mais 8 tem que ser igual a 5, mais uma equação, e z menos 1 tem que ser igual a 1, resultando aqui na última equação. Observem que cada equação do sistema tem apenas uma variável, então elas vão ser obtidas de forma bem imediata. Na primeira equação, note que se você, quando isola o x, você pode escrever, por exemplo, aqui na primeira equação, 2x menos x igual a 3. Então, vai ficar x é igual a 3. Aqui eu fiz uma correção, ó, vocês corrigem aí no material de vocês, tá? Na segunda equação, quando você isola o y, você vai ficar com y igual a 0. Na terceira equação, passa o 8 para o segundo membro, ele vai subtraindo, vai ficar t igual a menos 3. E na última equação, quando isola o z, vai ficar z igual a 1 mais 1. Então, z é igual a 2. E esses são os valores das variáveis que satisfazem a equação que nós temos nesse exemplo. Agora, vocês podem praticar o que nós estudamos nessa sessão com os exercícios 1 e 2. E agora, em seguida, nós já vamos começar a próxima sessão. A seção 1.5 trata da multiplicação de matriz por escalar. E a definição 1.14 diz o seguinte: sejam A uma matriz de ordem m por n e K um escalar real. K aqui, notem que é um número, certo? E A é a matriz. A multiplicação de K por A é a matriz que nós vamos denotar por KA. E ela pertence às matrizes de ordem m por n, igual à ordem de A. E os termos desta matriz KA são obtidos dessa forma. Olha só. KA e J quer dizer o seguinte: o elemento que está na linha I, coluna J da matriz KA é obtido multiplicando K por A e J. A e J, como nós já vimos lá no início, são os termos da matriz A. Então, quer dizer que aqui está mandando multiplicar o K por todos os termos da matriz A. É isso que está sendo falado aqui nesse parágrafo, olha só. Os termos da matriz KA são obtidos multiplicando o escalar K por todos os termos da matriz A, certo? Vamos praticar isso no exemplo 1.22? Então, olha só. Neste exemplo, nós temos a matriz A e nós queremos encontrar 2A. Então, o que é 2A? 2 vezes A
é igual a 2 vezes a matriz 1, 2, 1, 0, 1, 2, que é igual, usando a definição 1.14, nós vamos pegar o número 2 e nós vamos multiplicar em todos os termos da matriz A, dando origem a essa matriz de termos 2, 4, 2, 0, 2, 4. Então, é muito simples, né, a multiplicação do escalar pela matriz. E esta operação tem as propriedades do teorema 1.2, que elas estão demonstradas e bem detalhadas na referência número 5, que está lá no finalzinho do livro. Bom, continuando, nós temos aqui a observação 1.2, que diz o seguinte: dada a matriz A de ordem m por n, é fácil ver que menos A é o mesmo que menos 1 vezes A, porque nessa seção nós não estamos falando da multiplicação do escalar pela matriz. Então, quando a gente escreve menos A, isso é a mesma coisa, fica subentendido que tem um menos 1 aqui multiplicando A, certo? Bom, então vamos praticar a multiplicação por escalar aqui no exemplo 1.23. Então, nós temos o seguinte, nós temos duas matrizes, A e a identidade de ordem 2, e nós queremos encontrar a matriz X, também de ordem 2, note que X é 2 por 2, que satisfaz essa equação. Nessa equação, nós temos a multiplicação por escalar aqui, esse menos 4 é um escalar que multiplica essa operação com matrizes, que por sua vez é uma matriz. Bom, então vamos lá, olha só. O ideal nesses exercícios, onde você quer encontrar o x que faz parte de uma equação matricial, é você trabalhar algebricamente primeiro, até você conseguir isolar x. Então, note o seguinte, o que nós fizemos aqui? Essa é a expressão que foi dada, certo? Nós iniciamos trabalhando aqui com esse 4 que multiplica o parêntese. Então, 4 multiplica x menos i2. Então, 4 multiplica x, quer dizer, menos 4, né? Então, menos 4x, e menos 4 vezes menos i2, menos com menos mais, mais 4i2. E no segundo membro, nós temos x mais a. Então, essa expressão inicial foi transformada nessa expressão aqui. E agora, nós vamos isolar o x, que é a matriz que nós queremos encontrar, no primeiro membro. Note que nós temos o x aqui no segundo membro. Nós vamos, então, passar, entre aspas, para o primeiro membro. Esse passar para o primeiro membro, você já deve ficar atento, que significa o seguinte: você vai acrescentar menos x em ambos os membros, que é, na verdade, a matriz que, quando for operada com o x, vai retornar para você a matriz nula, ainda que no segundo membro tem o mais a, que não coube aqui na nossa linha, tá? Aqui ainda tem esse x mais a, certo? Aí, x menos x é a matriz nula, e matriz nula mais a vai dar a própria a. Então, nós vamos ficar com a expressão menos 4x menos x, que vai ficar menos 5x, né? Então, nós temos aqui menos 5x mais 4 e 2 igual a A. Esse 4 e 2, você vai usar o mesmo princípio para passá-lo para o segundo membro, que na verdade é acrescentar em ambos os membros quem? Você quer tirar 4 e 2 do primeiro membro, então você vai ter que acrescentar menos 4 e 2, A menos 4 e 2. Tudo que você acrescenta em um membro, você também acrescenta no outro, né? Então, acrescentamos aqui, também no segundo membro. E aqui no primeiro membro, 4 e 2 menos 4 e 2 é matriz nula. Então, vai ficar menos 5x mais matriz nula é igual a menos 4 e 2. Menos 5x mais matriz nula é 5x. Então, aqui, menos 5x, né, no primeiro membro. E aqui vai ficar a menos 4 e 2. E agora,
nós vamos isolar esse x retirando esse menos 5 do primeiro membro. E ele passa lá para o segundo membro dividindo. Então, você pode dividir a expressão toda por menos 1 sobre 5, que aí você vai cancelar esse x, ou falar simplesmente que o menos 5 passa dividindo o segundo membro. Então, nós vamos ter x é igual a menos 4/2, que é o segundo membro todinho, né? Dividido por menos 5. Como nós temos aqui essa operação no numerador, nós podemos desmembrar cada termo sobre menos 5. Ó, a sobre menos 5, menos 4/2 sobre menos 5. E agora eu preciso fazer o joguinho de sinal para colocar o sinal na fração, e não um sinal no numerador e um no denominador. Então, aqui é positivo com negativo, então o resultado vai ser negativo. Então, a sobre 5. Aqui vai menos e aqui embaixo é menos. Então, menos com menos vai dar mais. Então, 4/2 sobre 5. Agora, como nós estamos em matrizes e nós sabemos que nós já conhecemos a operação de multiplicação de matriz, de escalar pela matriz, vamos aqui destacar os escalares que estão multiplicando essas matrizes. Ó, menos 1/5 multiplica a matriz A e 4/5 multiplica a matriz 2. Então, vamos colocar aqui, ó, os números que multiplicam as matrizes. E aí fica mais fácil da gente trabalhar. Então, anote aqui, vamos voltar aqui para o livro, ó. Menos 1/5 multiplica a matriz A e 4/5 multiplica a identidade de ordem 2. Então, quando você chegou aqui nessa expressão para x, você já pode substituir as matrizes para você encontrar a matriz x. Então, como é que você vai fazer agora? Menos 1/5 multiplica cada termo da matriz A. Então, ficou com esses termos aqui, ó. A multiplicação de menos 1/5. E 1/4 multiplica todos os termos da identidade. Aí, ficou com esses números aqui. Então, agora, nós vamos aplicar a operação de adição, somando os termos correspondentes. Ó, menos 1/5 mais 4/5. Deu 3/5. Vamos escrever isso aqui. Menos 1/5 mais 4/5, como tem os mesmos denominadores, você vai conservar o denominador e vai operar o numerador. Então, menos 1 mais 4 deu 3. Menos 1/5, agora nós já estamos na próxima. Então, vamos lá para a próxima. Menos 1/5 mais 0 deu menos 1/5. E por último, não. Agora, menos 1/5 mais 0 também deu menos 1/5. E agora sim, por último, menos 1/5 mais 4/5, que é a mesma operação que a gente já fez no primeiro número, que vai ficar 3/5. Bom, então, a matriz x deste exemplo é esta que nós temos aqui. Nossa próxima definição, dada aqui na 1.15, trata da combinação linear, que é uma definição muito importante. Então, olha só, nós temos aqui no início R matrizes, todas de ordem M por N, e nós temos também R escalares, que são números reais. Nós vamos dizer que a matriz de ordem M por N, dada por essa expressão, vamos compreender essa expressão, ó, é o escalar vezes matriz, mais escalar vezes matriz, mais escalar vezes matriz. Então, nós temos essa expressão, que é uma combinação linear das matrizes A1, A2, AR, com coeficientes K1, K2, KR. Vamos ler novamente? Vocês podem dar um pause e ler novamente a definição, até que fique isso bem claro para vocês. Então, o que está acontecendo aqui é que ele está dizendo que a combinação linear de matrizes é uma soma das matrizes multiplicadas por escalares específicos. Então, isso vai dar origem a uma matriz que é chamada de combinação linear das matrizes que foram utilizadas, tá certo? Olha, em outras palavras, uma matriz A é uma combinação linear das matrizes A1, A2, AR, se existirem escalares K1, K2, KR, satisfazendo a equação K1, A1 mais K2, A2 mais KR, AR igual a A.
certo? Então, agora ele deu um nome para essa soma de escalares vezes matrizes que nós temos aqui. Ele chamou de A. Então, está dizendo assim, A é uma combinação linear das matrizes A1, A2, AR, se a gente puder escrever essa expressão aqui e ela resultar em A, se ela for igual à matriz A. Bom, vamos praticar isso num exemplo. Olha só, o exemplo 1.24, nós temos uma matriz A e nós temos A1, A2 e A3. Nós queremos verificar se A é combinação linear do A1, A2, A3. Bom, então tem que ficar bem claro para vocês o que é necessário você averiguar aqui. O que é necessário? É necessário que você possa escrever essa equação, ó. K1 vezes A1 mais K2 vezes A2 mais K3 vezes A3 igual a A. Você tem que conseguir escrever essa expressão para algum valor, tanto faz quem são esses valores. O importante é que seja possível você escrever a equação, certo? Então, nossa tarefa aqui é investigar se esses escalares existem. Se esses escalares existem, tornando essa equação aqui, ó, possível, certo? Como que faz isso? Substituindo as matrizes na equação e usando todas as operações que nós aprendemos já nas aulas. Então, vamos lá. Olha só. Nós substituímos, essa expressão que nós temos aqui é K1, A1, mais K2, A2, mais K3, A3, igual a A. Nós fomos e substituímos pelas respectivas matrizes. Ó, então, tá aqui o A1, o A2, o A3 e a matriz A. Agora, nós vamos utilizar as operações que nós aprendemos. A primeira operação que nós estamos vendo aqui, ó, é o escalar vezes matriz. Então, o que você tem que fazer? Pegar esse escalar e multiplicar em cada termo da matriz. Ó, esse escalar é multiplicado em cada termo da matriz. Vamos ver o que aconteceu? Ó, na próxima linha, ó. K1 vezes 1 deu K1. K1 vezes 2, 2K1. K1 vezes 3, 3K1. Depois, K2 vezes 2, 2K2. K2 vezes menos 4, menos 4K2. E K2 vezes 6, 6K2. K3 vezes 0, K3 vezes 1 e K3 vezes menos 2. Tudo isso é igual à matriz A. Muito bem. Agora, nessa parte aqui, nessa próxima linha, nós temos as operações de adição. E nós já aprendemos que a adição é feita somando os termos correspondentes. Então, ó, K1 mais K2, K1 mais 2K2 mais 0. Então, ficou igual a esse termo aqui. Depois, 2K1 menos 4K2 mais K3. É o segundo termo. E 3K1, 6K2 menos 2K3 é esse próximo termo. Certo? Feito isso, nós temos agora a igualdade de duas matrizes nessa parte, ó. E a igualdade de matriz foi um estudo que nós fizemos logo lá no início. Aí, quando é que duas matrizes são iguais? Elas são iguais quando os termos correspondentes são iguais. As nossas duas matrizes que nós temos aqui, tem 3 linhas e uma coluna. Então, você vai só igualar os termos, ó. K1 mais 2K2 é igual a 4, dando origem a essa primeira equação. 2K1 menos 4K2 mais K3 é igual a menos 2, dando origem à segunda equação. E 3K1 mais 6K2 menos 3K3, menos 2K3, dando origem, é igual a 16, dando origem à terceira equação. Então, agora, com isso, nós chegamos num sistema linear, né? Desculpa ter falado do sistema linear, que nós não aprendemos isso ainda. Nós chegamos num sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Como nós ainda não temos ferramentas sistemáticas para resolvê-lo, nós vamos adotar o que nós já estamos fazendo, o que a gente já vem fazendo lá nos exercícios anteriores, que é métodos de adição, de substituição, com o intuito de chegar num sistema mais simples com 2 equações e 2 variáveis, né? Então, note que na primeira equação, ó, K1 menos 2K2,
você já pode isolar K1 e obter K1 é igual a 4 menos 2K2 e usar esse valor para substituir onde aparece K1 nas duas equações de baixo, nas duas outras equações do sistema. Então, olha só, nós viemos aqui, ó, e onde tem K1, nós substituímos por esse termo que a gente encontrou. E dessa forma, quando a gente desenvolveu aqui o sistema, eu peço que você dê um pause e tente chegar nessa expressão, nós vamos ter um sistema bem mais simples, com duas equações e duas variáveis, sendo que a segunda equação do sistema já vai fornecer para você direto aí o valor do K3. Encontrou K3, você vai voltar e jogar, vai substituir aqui na primeira equação desse último sistema e vai encontrar o K2. E depois, por último, você vai voltar aqui em cima desse asterisco e vai encontrar o K1 substituindo o valor do K2. Então, faça esse finalzinho aqui, desenvolva todas essas operações como exercício, que isso é um ótimo exercício para você. Bom, continuando, nosso último exemplo dessa seção é esse aqui, ó, 1.25. Aqui nós temos uma matriz A de ordem 2 por 2. E nós queremos verificar se ela é combinação, nós queremos mostrar, na verdade, ó, mostre, quer dizer que é verdade o que está sendo falado aqui. Mostre que a matriz A é combinação linear de A1, A2, A3 e A4. Olha só, vamos lá então trabalhar para a gente mostrar isso. Como é que você vai mostrar? Você vai trabalhar com aquela equação da definição de combinação linear, que é o seguinte, ó, o A tem que ser o resultado da soma da multiplicação das matrizes dadas por números reais específicos, que nós vamos ter que encontrar. Então, eu tenho que encontrar K1, K2, K3 e K4. Você precisa encontrar esses termos para mostrar que realmente a matriz dada, a matriz A, é uma combinação linear das matrizes A1, A2, A3 e A4. Bom, sempre você vai substituir os termos na equação. Então, substituímos a matriz A, substituímos a matriz A1, substituímos a matriz A2, A3 e A4. Agora, nós vamos multiplicar esses escalares por cada termo da matriz. Então, vamos lá, ó. Neste primeiro caso, nós teremos K1 vezes 1, dá K1, K1 vezes 0, 0, K1 vezes 0, 0, K1 vezes 0, 0. Mais a segunda multiplicação, nós vamos ter K2 vezes 0, K2 vezes 1, K2 vezes 0, K2 vezes 0. Mais essa terceira multiplicação vai ser K3 vezes 0, K3 vezes 0, K3 vezes 1 e K3 vezes 0. E por último, nós vamos ter K4 vezes 0, K4 vezes 0, K4 vezes 0 e K4 vezes 1. Agora, somando essas quatro matrizes, a soma não é feita somando os termos correspondentes, você vai ter, ó, K1 mais 0 mais 0 mais 0, que é esse K1. 0 mais K2 mais 0 mais 0, K2. 0 mais 0 mais K3 mais 0, K3. 0 mais 0 mais 0 mais K4, dá K4. E agora, nesse momento aqui, ó, você tem a igualdade de matrizes. E a igualdade de matrizes implica na igualdade dos termos correspondentes. Então, ó, 4 é igual a K1, ou K1 é igual a 4. Menos 2 é igual a K2, 3 é igual a K3 e 0 é igual a K4. Então, ó, existem os escalares K2, K3, e K4, K1, K2, K3 e K4, dando origem a essa expressão, possibilitando, né, que essa expressão aqui, do segundo membro, dê origem à matriz A. Então, a gente fala que A é uma combinação linear de A1, A2, A3 e A4. Certo, pessoal? Agora, vocês vão praticar tudo que a gente estudou aqui nessa sessão, fazendo essa lista de exercícios. Esses exercícios são fundamentais para que vocês fixem aí e assimilem tudo que a gente estudou. Então, bom estudo para todos e até a próxima aula.